Bom, então a gente encerrou a leitura do livro de Gênesis, né? E a gente começa agora o livro do Êxodo. E eu vou fazer uma explanação rapidinha do que a gente vai ver durante os próximos dias, nas leituras que a gente vai fazer, né? Então a gente vai ver ali o povo de Israel sendo escravizado no Egito, né? Que o capítulo um fala muito sobre isso. Depois, no capítulo 2 a gente vai ver, do 2 até o 4 a gente vai ver Deus escolhendo Moisés como líder do povo, né? Para depois, futuramente, trazer a libertação. Aí, do capítulo 5 ao 7 a gente vai ver Deus mandando Moisés para o faraó, né? Onde eles começam aquela interação. E do 7 ao 11 vai vir as pragas, né? São 10 pragas. Depois do 12 a gente vai ver no capítulo 12 inteiro falando sobre a primeira Páscoa, né? Onde foi a origem. Inclusive, faz muito sentido a gente ler isso do bem nessa época aqui, né? Tá sendo engraçado isso, né? Porque a gente. As leituras estão encaixando muito com as épocas que a gente está vivendo, né? Com o que a gente tem aprendido nos cultos. Então, tá muito interessante, né? Isso torna nosso estudo mais interessante, né? Porque está muito alinhado. Então, no capítulo 12 voltando, a gente vai ver sobre a Páscoa, né? Depois, ainda no capítulo 12 até o 13 a gente vai ver o êxodo do Egito. Depois, a gente vai ver do 13 ao 15 o povo cruzando o Mar Vermelho, né? E aí, do 15 ao 18 a queixa no deserto, que é aquele momento que o povo reclama, né? Foi liberto e acaba não valorizando, né? Aí no capítulo 19 até o 24 a gente vai ver falando sobre os 10 mandamentos e a divulgação das leis. E aí, do 25 ao 31 são as instruções do tabernáculo, né? Tudo isso Deus direcionando Moisés para falar com o povo. Depois do 32 ao 34 vai ser a quebra da lei, né? E do 35 ao 40, finalizando o livro, vai ser a construção do tabernáculo. Então, do capítulo 25 até o 35, vai ser a instrução, a quebra e depois a construção. Então, vai ser baseado nisso que a gente vai é, realizar a nossa leitura, né? O que está por vir seria mais ou menos isso. E agora eu vou pôr aquele videozinho introdutório para a gente ter ainda mais contexto sobre o que a gente vai ler daqui em diante. Deixa eu abrir aqui para vocês. Só um minutinho. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ele dá seguimento ao enredo do livro anterior, Gênesis, que termina com o neto de Abraão, Jacó, levando sua numerosa família de 70 pessoas para o Egito. O 11º filho de Jacó, José, tinha se tornado vice-comandante do Egito. Ele salvou toda a sua família durante um período de fome. Faraó, o rei do Egito, ofereceu à família que fossem Ô, viver Rai, lá acho como que um você tem que refúgio fechar o seu seguro. microfone para não Jacó dar morre no Egito, e assim como José e todos os seus irmãos. Cerca de 400 anos se passam e a história do Êxodo começa. Só um minutinho que eu vou ter que sair da tela para poder fazer isso, tá? Êxodo de Israel do Egito. O livro tem uma segunda metade que acontece no pé do Monte Sinai. Nesse vídeo vamos nos concentrar somente na primeira metade, quando séculos se passaram e Israel prosperou e se multiplicou e encheu a terra. Esse versículo é um eco deliberado da bênção que Deus deu a toda a humanidade no Jardim do Éden. Lembra-nos da grande história bíblica até agora.
A humanidade perdeu a bênção de Deus por meio do pecado e da rebeldia. E Deus escolheu a família de Abraão como instrumento através do qual ele iria restaurar as suas bênçãos para todo o mundo. Mas o novo faraó não vê Israel como uma bênção. Na verdade, ele vê esse grupo imigrante israelita como uma ameaça ao seu poder. Da mesma forma que em Gênesis a humanidade se revolta contra a bênção de Deus. Aqui o faraó tenta destruir a fonte da bênção de Deus, os israelitas. Ele os escraviza de maneira brutal, forçando-os a trabalhar e ordena que todos os meninos israelitas sejam afogados no Nilo. Ele é a pior personagem da Bíblia até agora. O seu reino é o ápice da rebelião da humanidade contra Deus. Esse faraó redefiniu o bem e o mal de acordo com seus próprios interesses de tal maneira que até mesmo o assassinato de crianças inocentes se tornou algo bom para ele. O Egito tornou-se pior do que a Babilônia do livro de Gênesis. Agora Israel grita por socorro contra essa nova Babilônia e Deus responde. Primeiro, Deus vira o mal do faraó de cabeça para baixo quando uma mãe israelita joga o seu filho no Nilo, mas dentro de um cesto. Ele flutua com segurança até a família do próprio faraó. Ele é chamado de Moisés e ele cresce para tornar-se o homem que Deus usará para derrotar o mal do faraó. Na famosa história da sarça ardente, Deus aparece diante de Moisés e pede-lhe que vá até o faraó e ordene que libere os israelitas. Deus diz que sabe que o faraó vai resistir e por isso ele trará o seu julgamento sobre o Egito em forma de pragas. Deus também diz que ele vai endurecer o coração do faraó. E assim chegamos à próxima parte da história, o confronto entre Deus e faraó. O que significa quando Deus diz que vai endurecer o coração do faraó? É muito importante ler esse trecho da história atentamente e em sequência. No primeiro encontro de Moisés com Faraó, sabemos somente que o coração do Faraó endureceu. Não há nenhuma indicação de que Deus fez alguma coisa. Em resposta, Deus envia a primeira das 5 pragas, cada uma confrontando o Faraó e um dos seus deuses egípcios. E em cada vez, Moisés oferece ao Faraó uma chance para ser humilde e libertar os israelitas. Mas após cada praga, ficamos sabendo que o coração do Faraó endureceu. Ele está fazendo isso por vontade própria. Eventualmente, é com a segunda das 5 pragas que começamos a escutar como Deus endureceu o coração de Faraó. O propósito da história parece ser esse. Mesmo que Deus soubesse que Faraó iria resistir à sua vontade, Deus ainda lhe deu a chance de fazer a coisa certa. No fim, a maldade do Faraó chega a um ponto sem volta. O que quero dizer é que até os seus próprios conselheiros achavam que ele tinha enlouquecido. E é nesse ponto que Deus assume o comando e usa a maldade do faraó para o seu próprio objetivo de redenção. Deus atrai o faraó para a sua própria destruição enquanto salva o seu povo, que é o que acontece em seguida. Com a praga final, é a noite da Páscoa. Deus vira o jogo sobre o faraó. Assim como ele matou os filhos dos israelitas, Deus matará os primogênitos do Egito com uma praga final. Ao contrário do faraó, Deus fornece uma forma de escape por meio do sangue do cordeiro. Aqui, a história para. E vemos em detalhes o ritual israelita anual da Páscoa. Na noite anterior à fuga de Israel do Egito, eles sacrificaram um cordeiro imaculado e usaram seu sangue para pintar os batentes das portas de suas casas. Quando a praga divina chegou ao Egito, as casas cobertas com o sangue do cordeiro foram puladas e o filho foi poupado. Desde então, todos os israelitas reencenam aquela noite para lembrar e celebrar a justiça e misericórdia de Deus. Mas o faraó, por conta do seu orgulho e rebeldia, perde o próprio filho e é obrigado finalmente a libertar os israelitas. Os escravos israelitas fazem o seu êxodo do Egito, mas assim que eles saem, o faraó muda de ideia. Ele reúne o seu exército e persegue os israelitas para uma batalha final. Quando os israelitas passam pelas águas do mar em segurança, o faraó decide atacar e assim entra na sua própria destruição. A história do Êxodo conclui com a primeira canção de louvor da Bíblia. Chama-se a Canção do Mar. O verso final declara que o Senhor é rei. A canção reconta em poesia do que se trata a história do reino de Deus. Fala sobre como Deus tem a missão de confrontar o mal no seu mundo e resgatar aqueles que são escravizados pelo mal. Deus vai trazer todo o seu povo para a terra prometida, onde a sua presença divina viverá entre eles. Essa história mostra como é quando Deus se torna rei do seu povo. Depois que os israelitas entoam a sua canção, a história tem uma reviravolta. Os israelitas estão andando pelo deserto a caminho do Monte Sinai. Estão com fome, com sede e começam a criticar Moisés e Deus por terem sido salvos. Dizem que têm saudade dos bons dias no Egito. É uma loucura. Deus graciosamente fornece comida, mas essas histórias são sombrias. Começamos a pensar, será que o coração de Israel é tão duro quanto o de Faraó? Vamos ver. Por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Êxodo.
A gente vai dividir em duas partes, tá? A parte de Êxodo. Então, o segundo videozinho introdutório a gente vai ver na próxima aula. Mas fica aqui essa visão, porque dentro do que a gente vai ler nessa semana, esse videozinho já atende bem no contexto que a gente precisa. Então é isso. Eu peço para que vocês leiam com muita atenção na época que a gente está vivendo hoje, fazendo esse comparativo. E também eu recomendo que, não sei se vocês já assistiram, mas quem não assistiu, quem já assistiu, assista de novo, e quem não assistiu, assista. É aquela série, acho que é Moisés, hoje. Eu vou ver certinho o nome da série, que passou na Record. Não, não é Terra Prometida, é antes dela, aquela que minha mãe tá assistindo. Os Dez Mandamentos, isso. Assistam os Dez Mandamentos, acho que tem na Netflix a série para assistir. Porque tá muito alinhado com o que a gente vai ler agora, que é a parte de Êxodo, Moisés. E, lógico, né, é uma novela, então tem muita coisa ali que foi criada para dar um contexto de novela, para ficar interessante. Tem muita coisa ali que não é bíblico, que é criado, né, lúdico, enfim. Mas traz uma visão, tem muita coisa que tá na Bíblia, então traz aquela proximidade com o que aconteceu na época. E, lógico, vocês lendo a Bíblia, vocês vão saber separar o que é bíblico e o que é histórico só para gerar uma história ali, tá? Mas é muito legal. Eu tô lendo, eu tô assistindo aquela série A Terra Prometida, que fala sobre Josué. Também é o mesmo esquema. Tem muita coisa ali que é historinha para virar uma novela, mas muita coisa traz o contexto. Então, quando a gente lê a Bíblia e consegue linkar personagens, assim, fica mais fácil de gravar, né? O que aconteceu. Então, essa é a parte da nossa aula de hoje. Agora eu quero pedir para Sol já já encerrar o vídeo. Deixa eu só me despedir do pessoal aqui que vai assistir online. Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final. A gente se vê na próxima aula e espero que vocês tenham uma boa leitura dos próximos capítulos de Êxodo. Enfim. Eu não separei os capítulos que a gente vai ler nas próximas semanas ainda, mas normalmente são 3 capítulos por dia. Então, pode seguir nessa sequência e a gente dá continuidade na próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.